Atenção, atenção! O Luxemburgo está rindo à toa. São 10 jogos de invencibilidade, contando as 3 competições: Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e também Copa do Brasil. O Corinthians está classificado à próxima fase da Sul-Americana. E atenção, o Corinthians vai ter reforços para o jogo de domingo contra o Coritiba. A prioridade é o jogo da quarta-feira contra o São Paulo no dia 16. Mas o Corinthians vai ter reforços para o jogo de domingo contra o Coritiba. E o Roger Guedes vestiu outra camisa. Não cai bem, hein? Dá uma dor no coração ver o Roger Guedes vestindo outra camisa, mas vai fazer o quê? E com direito à música do Gustavo Lima. Eu conto tudo para vocês agora. Ó o Luxemburgo rindo à toa. Aqui no Cereto News. Roda a vinheta, produção. Alô, grande abraço, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, seja mais um youtuber espectador do canal. É de graça, você não paga nada. É apenas um clique para você se tornar mais um espectador do canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu comentário, deixe o like primeiro, deixe o like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença. É muito importante para o YouTube recomendar os vídeos. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Com direito a hoje. Gustavo Lima e você. O Roger Guedes se apresentou no Al Rayyan do Catar com direito a esta música. Vamos colocar já? Já vamos colocar então o Roger Guedes? Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam para você em menos de 24 horas. Eu vou deixar o link nos comentários fixados do canal. Mais Ágil e Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Tem no final de semana, tem Corinthians e Coritiba para você no Campeonato Brasileiro. Eu aposto no Corinthians, é claro. Corinthians nessa fase de 10 jogos invicto, com 10 jogos de invencibilidade, não perde para ninguém. É claro que eu aposto no Corinthians. Aposta Ganha você também. Ó, eu não vou colocar a música, porque se eu colocar a música, é capaz de eu ser bloqueado pela questão dos direitos autorais. Então eu não vou colocar música, mas você sabe qual é a música do Tchererê Tchê. E foi assim, olha só, que o Roger Guedes foi apresentado no Al Rayyan. É o mesmo time do Gustavo Pereira, do Gabriel Pereira, né? Do Gabriel Pereira, do GP do Corinthians. E foi assim, olha só, que ele foi apresentado no Al Rayyan. É estranho ver o Roger Guedes com outra camisa, né? É muito estranho ver o Roger Guedes com outra camisa, com a camisa número 96 do Al Rayyan. Coloca em tela um pouco maior para a galera ver. Eu posso ficar um pouquinho... Isso, coloca em tela um pouco maior para a galera ver, ó. Olha só. E a música tocando. Eu não coloquei no fundo porque é o time do Catar, tá? O time do Catar. E o Roger Guedes, portanto, se apresentou e foi embora e vai fazer muita falta para o Corinthians nesta sequência importante que é de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, como vai fazer falta a equipe do Corinthians. Aliás, o Corinthians está com 10 jogos de invencibilidade e o Vanderlei Luxemburgo está rindo à toa. O que me lembra outra música, né? Aquela música mas eu tô rindo à toa, do grupo Fala Mansa, né? Hoje é um noticiário musical e ele está rindo à toa. Afinal de contas, ele merece, porque ó, o Vanderlei Luxemburgo chegou no Corinthians numa situação muito complicada. E eu duvidava, não vou ser hipócrita aqui de falar, posso até brincar, né? Fazer aquela brincadeira. Eu nunca critiquei, mas eu duvidava que o Vanderlei Luxemburgo fosse tirar o Corinthians da situação complicada, tirou o Corinthians da situação complicada. Tudo bem, foi eliminado na primeira fase da Libertadores da América, mas era o começo do trabalho dele ainda,
na fase da Sul-Americana. Na Sul-Americana ele conseguiu a classificação para a fase de quartas de final da Sul-Americana, isso trocando, como ele mesmo diz, o pneu com o carro andando, né? Afastando alguns jogadores, trazendo outros jogadores, sem reforços, porque os reforços chegaram agora e ainda não foram utilizados, colocando a molecada para jogar, e acho que esse é o grande mérito do Vanderlei Luxemburgo, aproveitar a molecada, botar a molecada para jogar, formar um time. Disse num primeiro momento que o Corinthians não tinha elenco para disputar 3 competições, mudou de ideia, agora ele já acha que o Corinthians tem sim elenco para disputar 3 competições. O Corinthians ganhou do São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil, está na semifinal da Copa do Brasil com vantagem para passar para a final da Copa do Brasil, está a 3 jogos, portanto, de um título da Copa do Brasil, está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco vai sair desta situação complicada do Campeonato Brasileiro, eu tenho absolutamente certeza em relação a isso. O Vanderlei Luxemburgo, eu vou mostrar os 10 jogos de invencibilidade do Vanderlei Luxemburgo para você aqui. Ó, começou a invencibilidade contra o Atlético Mineiro, a vitória lá no Mineirão pelo placar de 1-0, pelo Campeonato Brasileiro, foi essa vitória, pelo placar de 1-0. Depois foi Sul-Americana, também vitória de 1-0, contra o Universitário do Peru, o primeiro jogo. Depois jogou contra o América pela Copa do Brasil e ganhou 3-2 o jogo da classificação contra o América. Esse jogo foi um jogo inesquecível, né? Classificação, vitória de 3-2 no tempo normal e depois classificação nos pênaltis. Depois, vitória contra o Universitário do Peru novamente, 2-1, só que lá em Lima, no Peru, 2-1. Aí 0-0 contra o Bahia em Salvador. Foi o jogo que o Matias Rojas se machucou, no 0-0 contra o Bahia. Depois vitória contra o São Paulo, 2-1, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, vitória 2-1, e que faz com que o Corinthians tenha vantagem para o segundo jogo. Agora, depois vitória 3-1 sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro. Vitória 2-1 sobre o News Old Boys pela Sul-Americana. Empate 2-2, empate com sabor de derrota, né? Porque tomou gol no finalzinho contra o Internacional lá em Porto Alegre. E empate 0-0 contra o News Old Boys pela Sul-Americana, eliminando o News Old Boys e conseguindo a classificação para a fase de quartas de final da Sul-Americana. É o segundo time da elite do futebol brasileiro com a maior invencibilidade. Só perde para o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 14 jogos de invencibilidade. E o Corinthians tem 10 jogos de invencibilidade. E agora, na sequência, o Corinthians vai pegar no domingo, Dia dos Pais, às 4 da tarde, o Coritiba. É um jogo importante no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians tem que ganhar do Coritiba. O Coritiba está lá embaixo, na tabela de classificação. E o Corinthians quer se livrar o quanto antes desta fase de classificação, desta fase da zona, como diz o Vanderlei Luxemburgo, da zona de confusão do Campeonato Brasileiro, e quer pegar, e depois vai jogar contra o São Paulo na semana que vem, na quarta-feira, às 19h30, jogão pela Copa do Brasil. O Vanderlei Luxemburgo terá reforços para o jogo de domingo contra o Coritiba. Em especial, ele terá o Renato Augusto, com certeza o Renato Augusto vai jogar contra o Coritiba. Quer dizer, eu estou falando com certeza, mas na verdade, tudo está sendo preparado para o jogo contra o São Paulo, né? Tudo está sendo preparado para o jogo contra o São Paulo. Mas o Renato Augusto e o Matias Rojas, em especial, continuam fazendo o tratamento. E o Vanderlei Luxemburgo, na entrevista coletiva de ontem, ele explicou por que não relacionou o Renato Augusto para o jogo contra o Universitário, o jogo contra o News Old Boys lá na Argentina, porque o Renato Augusto jogou a partida contra o Internacional, né? Jogou o primeiro tempo, foi substituído e depois saiu no intervalo. E o Vanderlei Luxemburgo agora explica por que. Aqui o Vanderlei Luxemburgo, do outro lado, aí, aqui bonitinho, ele vai explicar por que ele não levou o Renato Augusto lá para o jogo de Rosário, na Argentina. Pois não, Luxemburgo? O Veríssimo e pro Moscardo, eles já estão em condições de jogo. Tu tá ele lá na frente, cara, depois aqui atrás. Vamos chegar a voltar para São Paulo, né, ver como é que estão os jogadores, né,
Eu mandei o Renato voltar para São Paulo para trabalhar, né? Porque seria perigoso deixar ele vir para cá na sequência de jogos, né? Um jogador com a experiência dele, né? E é importante ele se preparar para os jogos, né? Que nós temos de decisão. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria muito arriscado, porque nós jogamos sábado e jogar hoje seria muito arriscado. E os que estão lá, nós estamos recebendo informações dos jogadores que estão lá e nós vamos ver como é que vai fazer. É importante todos estarem à disposição para jogar um jogo de primeiro contra o Curitiba, que antecede o jogo do São Paulo, depois contra o São Paulo. Tá fazendo mistério o Vanderlei Luxemburgo em relação ao time que vai jogar. O jogo contra o São Paulo é o jogo mais importante da temporada até aqui, porque além de ser uma semifinal da Copa do Brasil, envolve também pelo menos 30 milhões de reais em premiação. Por isso, é um jogo que o Corinthians está se preparando todo para jogar essa partida, né? E toda a comissão técnica, o departamento físico, o departamento médico, o departamento de fisiologia, tá todo mundo querendo colocar o Renato Augusto, o Matias Rojas, o Lucas Veríssimo, o Gabriel Moscardo em condições. Até o Gustavo Mosquito, que não jogou ainda, tem chance de botar ser relacionado. Eu vou falar qual é a condição de cada um dos jogadores. O Renato Augusto, ele atuou o primeiro tempo contra o Internacional no último sábado e nem sequer viajou com a delegação lá para Rosário. Então, mas o Renato Augusto está sendo poupado, todo mundo sabe que o Renato Augusto não consegue jogar 2 partidas seguidas no mesmo nível, tem 35 anos, já jogou 24 partidas nesta temporada, teve 2 contusões, mas marcou 2 gols na primeira semifinal contra o São Paulo. Renato Augusto é um jogador importantíssimo. Gabriel Moscardo vai reaparecer, pode reaparecer já contra o Coritiba. Se não reaparecer contra o Coritiba, pode reaparecer no jogo contra o São Paulo. Ele está recuperado de uma cirurgia de apendicite, que foi realizada há 3 semanas. Tem 17 anos, já está treinando com bola, mas também não viajou para Rosário, também não viajou para Porto Alegre, mas deve jogar, deve voltar à disposição. Lucas Veríssimo, como é que está o Lucas Veríssimo? O Lucas Veríssimo já está treinando faz 2 semanas após a chegada dele no Corinthians. Pode finalmente ser relacionado o Lucas Veríssimo, mas se ele for relacionado, dificilmente ele vai começar como titular. Deve continuar no banco de reservas o Lucas Veríssimo. O titular é o Gil, né? O Gil jogou o Caetano, vai voltar o Murilo. Enquanto o Murilo não for negociado, o Murilo é o titular. E o Matias Rojas é o que mais preocupa, porque ele teve um problema mais grave do que se imaginava. Sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, no dia 22 de julho, no empate contra o Bahia, e desde então segue de fora. E diferentemente dos outros jogadores, ele ainda não trabalhou com bola com o grupo. O Matias Rojas, portanto, é o que mais preocupa. E até o Gustavo Mosquito, que não joga há 8 meses, já foi liberado e pode participar normalmente. Se o Vanderlei Luxemburgo quiser, o Gustavo Mosquito pode ser relacionado. Ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em outubro de 2022 e teve de passar por uma cirurgia. Mas faz muito tempo que ele não joga, mas de repente... Então a situação que mais preocupa o time do Corinthians é o do Matias Rojas, certo? Se o Matias Rojas vai jogar ou se não vai jogar. A intenção da comissão técnica do Corinthians é escalar, já nesse jogo contra o Coritiba, os 2 juntos, o Matias Rojas e o Renato Augusto, para fazer um teste com os 2 jogando juntos, junto também com o Yuri Alberto, com o time titular do Corinthians, para fazer um teste visando a partida para dar ritmo de jogo para os jogadores também, para visar o jogo contra o São Paulo. Mas se não der, os jogadores serão poupados mais uma vez, pensando no jogo do dia 16 contra o São Paulo. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. O noticiário completo do Corinthians é aqui. O Adair Duarte, se o Gil não renovar, isso já é o primeiro reforço para o próximo ano. Gil e Fábio Santos. O Gil jogou bem ontem, hein? Altamiro, Bruno Mendes tem que ficar chateado mesmo de ser reserva do Gil jogando esta bolinha. O Altamiro.
Cereto, o que está acontecendo com esses medalhões como Cássio, Gil, Fábio Santos e Fagner? Não dá mais para eles. Corinthians tem outros jogadores que podem substituir muito bem eles. O Ernesto Pedroso. O Paulo Sérgio dos Santos. Tem que pôr o Veríssimo para jogar. O Luxemburgo vai queimar o jogador e depois lá na frente conclui que a maioria dos meninos não passou de promessa. O Anderson Carlos. Gil coloca ele no banco e no final do ano dá uma placa. Renato Augusto, mais um ano de contrato. E depois dirigente no lugar do Alessandro. E o Bruno Mendes não pode sair, porque a zaga no ano que vem é Veríssimo e ele. Já está projetando o ano que vem. E o Luxemburgo, como eu disse, que está rindo à toa, está com 71 anos. Quando a gente tem que criticar o Vanderlei Luxemburgo, a gente critica o Vanderlei Luxemburgo. Mas na hora de elogiar o Vanderlei Luxemburgo, a gente elogia o Vanderlei Luxemburgo e nesse momento ele está fazendo um grande trabalho com 10 jogos de invencibilidade no Corinthians. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E faz o seguinte, me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter, e seja membro do canal do Cereto. Você pode ser membro do canal do Cereto, tendo prioridades nas lives e também prioridades no grupo de WhatsApp, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!